Você sabia que depois que Jesus voltar, nós vamos passar 1 milênio com Cristo lá no céu, ou seja, 1000 anos lá no céu com Jesus? Quer saber o que nós vamos estar fazendo lá? Qual vai ser nossa tarefa lá nesse milênio? É o que nós vamos estudar no estudo bíblico de hoje. Você não pode perder, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, que tem o tema O Milênio. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Tempo com Deus. No nosso estudo de hoje, vamos aprender sobre o milênio e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas antes de nós irmos para o nosso estudo, deixa aí o seu like, o seu comentário. E você que não é inscrito e quer aprender mais sobre a palavra de Deus, quer ouvir mensagens da palavra de Deus, se inscreve em nosso canal. Nós temos mensagens aqui, vídeos toda terça e sextas-feiras, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Então deixa seu like aí também, se inscreva e vamos lá para o nosso estudo bíblico de hoje. Então, meus amigos, já estamos aqui no PowerPoint para o nosso estudo de hoje, estudo número 8. Vamos relembrar aquilo que nós estudamos na semana passada sobre a volta de Cristo, e nós vimos que a Bíblia fala, né, que Cristo voltará a essa terra, e a primeira vinda de Cristo a essa terra foi há 2000 anos atrás, né, naquele momento em quando ele morreu na cruz, quando ele se entregou na cruz por nós. E hoje nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, né, que ele voltará para nos resgatar, né, para nos levar para o céu, para morar com ele, e etc, né, e muito mais. O texto clássico da segunda vinda de Cristo nós vimos que está em João, capítulo 14, versículo 3, que fala, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, né, e assim eu não vou teria dito, pois vou preparar o lugar e vou voltar, né, que é o texto que fala lá em João 14, 3. Quando ele voltar, iremos para o céu, né, Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, nós vimos na semana passada, com milhares de anjos tocando trombetas, ou seja, vai ser um evento, né, bem barulhento, não vai ser uma coisa silenciosa. E hoje, né, como nós vimos um pouquinho na semana passada, hoje nós vamos estudar sobre o milênio. Você que não viu o estudo da semana passada, né, vai estar aqui no card aqui a playlist dos estudos bíblicos, e assim você pode ver, né, desde o primeiro estudo até chegar ao estudo de hoje, para estar mais por dentro do assunto. Então hoje nós vamos falar sobre o milênio. E nós vamos ver, né? Nós vimos, né, no mapinha semana passada, né, a segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? A primeira ressurreição, os salvos vão para o céu, os ímpios vivos serão destruídos. Aí vai acontecer, né, o milênio, Satanás é simbolicamente preso, né, a terra sem forma e vazia. Satanás, aí depois vem a descida da cidade santa. Isso tudo que nós vamos ver hoje no estudo de hoje, tá? Satanás é solto, a segunda ressurreição acontece, a segunda ressurreição, destruição final de Satanás, dos ímpios ressuscitados e do pecado. E né, nesse mesmo momento acontece a descida da cidade santa. Nós vamos aprender mais sobre isso. E depois, né, a eternidade, novos céus e nova terra. Então vamos lá, amigos. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período é o que nós vamos estudar hoje, amigos. A Terra, depois que Jesus voltar, nós vamos passar um milênio com ele, enquanto essa Terra vai ser restaurada. O que vai acontecer com a Terra durante esse período de 1 milênio, de 1000 anos que nós vamos estar lá no céu, e o que nós vamos estar fazendo lá também? Nós vamos aprender agora, então vamos lá para a primeira pergunta no nosso estudo bíblico de hoje. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Essa resposta nós encontramos lá em Apocalipse. Pega a Bíblia de vocês aí, vamos confirmar na Bíblia, como nós vimos nos estudos anteriores, que nós temos que comprovar aquilo que nós lemos e estudamos. Então pega a Bíblia de vocês e vamos, com a Bíblia, aprender mais da palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, nos dá a resposta, né, para marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Diz bem assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, marque verdadeiro ou falso. E irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Verdadeiro, foi o que a gente acabou de ver. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder? Verdadeiro, foi o que acabamos de ler também. Permanecerão vivos na terra? Não. A terra, amigos, depois que Jesus voltar, nós vamos ver mais para frente, ele vai reunir, né, todas aquelas pessoas que foram salvas, vão para o céu, vão passar esse milênio com ele lá, e aquelas pessoas que eram ruins, que só fizeram maldade, que estiverem na terra vivas ainda, elas vão morrer. A terra vai ficar vazia, sem ninguém aqui na terra, só Satanás e os seus anjos, ou seja, a terra vai estar desolada nesse momento e nesse período de 1000 anos. E aí, o que acontece com o que os salvos... Olha só, e aí vem a pergunta. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? E aí, o que nós vamos estar fazendo lá durante 1000 anos depois que nós fomos salvos? Marque verdadeiro ou falso. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 nos dá a resposta. Em Apocalipse 20, versículo 4 diz bem assim: Vi também tronos, e nestes se sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 6, 2 continua: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, meus amigos, eu até dei um spoiler na semana passada sobre o que nós iríamos fazer no céu. E aí, marque verdadeiro ou falso. Os salvos receberão autoridade para julgar? Sim, nós vamos fazer parte do julgamento. Nesse milênio, quando nós estivermos lá no milênio, no céu, depois que Jesus voltar, nós vamos entender por que algumas pessoas, né, por exemplo, de repente você conhecia uma pessoa que era da igreja, que fazia tudo por Jesus, né, fazia grandes obras, era um grande missionário, mas e aí essa pessoa, você não encontrou ela lá no céu. Aí você vai saber por que essa pessoa não estava lá. Por que pessoas não estão lá? Nós vamos ver o julgamento de cada pessoa, né? Então nós vamos entender por que algumas pessoas vão estar e por que algumas pessoas que a gente nunca imaginaria que estariam vão estar lá. Então nós vamos fazer parte do julgamento, né? Então é verdadeiro aqui para a primeira questão. Aí a segunda os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Não, isso daí não cabe a nós. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá? Sim. Aí, como eu disse, nós vamos entender porque muitas pessoas não vão estar lá durante esse julgamento. Esse milênio vai ser para nós entendermos isso, entendeu? Vamos lá para a pergunta 3. Como ficará a terra durante esse período? Já até falei, né, no início como que vai ficar a terra, mas vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 4, versículo 23 a 26, e no capítulo 25, versículo 33, como ficará a terra durante esse período. E diz assim: Olhai para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se assentarão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha só, amigos, o que acontecerá com a terra durante esses 1000 anos. Como que vai ficar a terra? A terra ela ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. Olha só, as cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Ou seja, a terra não vai ter nada. Quando Jesus voltar,
nos resgatar, nos levar para o céu com Ele. Nós vamos passar esse milênio lá no céu. E nesse milênio lá no céu, a terra vai ficar dessa forma aí, como nós acabamos de ver no livro de Jeremias, no capítulo 4 e no capítulo 25. Vamos dar continuidade? Pergunta número 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? E aí, nós acabamos de ver que as pessoas vão morrer, não vai ter ninguém na terra. Mas será que vai permanecer alguém na terra durante esses 1000 anos? Já falei sobre isso no início também. Vamos ver em Apocalipse o que nos diz. Apocalipse no capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amigos, então o que aconteceu nesses 1000 anos durante a terra? Quem permaneceu aqui foi somente Satanás preso. Nesse período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Ou seja, essa prisão que diz ali em Apocalipse é simbólica, no sentido de que ele não vai ter mais pessoas, né, para tentar. Porque as pessoas, como nós vimos na pergunta anterior, todas as pessoas vão estar mortas. Ou seja, Satanás ele vai estar vagando pela terra e os seus anjos sozinhos ali. Vai ser como se fosse uma prisão para ele, né? Pergunta número 5. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? E aí, amigo? Passou os 1000 anos, nós vamos voltar, né, para nós vivemos na terra, mas o que vai acontecer com Satanás ali e logo após com a terra? Vamos ver? Apocalipse no capítulo 20, versículos 5 a 7 diz bem assim: os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, o que vai acontecer? Os ímpios ressuscitarão. Momentos antes de Jesus voltar e purificar toda a terra, depois do milênio, os ímpios ressuscitarão. Aí Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. E a pergunta 6. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Vamos continuar? A resposta é em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2 e versículo 10. E Apocalipse 20, do versículo 5 a 7. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E me transportou em espírito até com uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, amigo, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade santa estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Então, meus amigos, depois dos 1000 anos, nós vamos ver ali que aquelas pessoas ímpias que morreram ali vai ressuscitar, né? Pouco tempo de acontecer da cidade santa descer. E aí, nesse mesmo momento ali, Satanás vai aproveitar, vai atentar um monte de gente ali, né? A Bíblia fala que vai ser como se ele tivesse solto. E aí a cidade santa vai descer do céu junto com os salvos, né? Que nós vamos estar lá. E fora da cidade vai ficar os que estão perdidos com Satanás. E aí, gente, vai acontecer mais coisas. Olha só o que vai acontecer. Pergunta número 7. O que Satanás fará com seu grande exército
à medida que a cidade santa se aproxima da terra. Olha só o que vai acontecendo aí nesse milênio, tá? Quando termina o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 8 nos dá a resposta. Olha só o que Satanás vai fazer. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só o que Satanás vai fazer. Aí, enquanto a cidade santa vem se aproximando da terra, Satanás vai reunir um grande exército que será como a areia do mar e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Olha só o que ele vai tentar fazer ainda, né? Só que será que ele vai conseguir fazer isso, meus amigos? Vocês acham que ele vai conseguir fazer isso? Com certeza não, né? E é o que nós vamos ver aqui. Qual será a sentença final daqueles que rejeitam a Deus e sua vontade? Olha só. O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e Mateus capítulo 25, versículo 41 nos dá a resposta. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amigos, Satanás no último momento ali vai tentar dominar a cidade santa, vai tentar ainda, né, conquistar com a força, né? Mas olha o que vai acontecer. Vai descer fogo do céu e enxofre. Os que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença, ou mesmo a mesma sentença de Satanás. Ou seja, neste momento, quando a terra vai se aproximando e Satanás vai querer guerrear ainda contra Jesus ali e os salvos ali que estão dentro da cidade santa, nesse momento vai descer fogo do céu. E a Bíblia é bem específica, amigos. A Bíblia é bem específica em dizer que este fogo foi feito para Satanás e seus anjos, não para as pessoas humanas, nós, mas aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram a Deus e estiverem do lado de Satanás. Essas pessoas vão ter a mesma sentença de fogo e enxofre que Satanás terá. Tá vendo, amigo? Como é perigoso nós estarmos do lado errado. Que hoje você possa fazer a escolha certa de estar do lado de Cristo para que não aconteça isso que irá acontecer com Satanás, para que você não esteja junto. Então, que nós possamos estudar e aprender mais da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo nos estudos bíblicos que nós estamos fazendo toda semana, para nós aprendermos e entendermos a palavra de Deus mais e mais, e assim nós podemos fazer as nossas escolhas certas e estar ao lado de Cristo. Então, concluindo aqui a pergunta número 8, né? O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a sua vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas depois de dadas todas as oportunidades, Ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original aos seus filhos. Ou seja, Deus vai ter que destruir o mal para que essa terra seja restaurada, restabelecida e nós possamos viver a eternidade aqui, nessa terra, restaurada por Jesus. E Jesus, meu amigo, Ele deseja te salvar e Ele te dá a oportunidade de ser salvo e estar ao lado dEle. Basta apenas você fazer a escolha certa. Então, nós estamos finalizando o estudo de hoje sobre o milênio. Nós entendemos aí, aprendemos sobre o milênio. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova terra, né, ou a nova Jerusalém, descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então, meus amigos, não permita que estejamos não permita que você esteja do lado errado, do lado de Satanás. Deus, Ele quer te dar a oportunidade todos os dias de estar ao lado dEle. Ele deseja, anseia que você seja salvo, que você seja ao lado dEle. Nós vimos aqui a consequência do pecado que irá acontecer após um milênio,
quando Jesus voltar para definitivamente destruir o mal dessa terra, destruir o pecado, destruir Satanás, os seus anjos e as pessoas que estiveram ao lado dele. E que você, meu amigo, esteja ao lado de Jesus nesse dia. É o que eu desejo para você, é o que eu quero para você, é o que principalmente que Jesus e Deus quer para você também. Então, finalizando o nosso estudo de hoje, nosso compromisso de fé: quero estar no céu durante os 1000 anos. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Se esse é seu desejo, meu amigo, que Deus possa te abençoar e cuidar de você e que você possa tomar as melhores decisões ao lado de Jesus. Então é isso, amigo. Nós estamos terminando o estudo do milênio, estudo número 8, e nós vamos para o nosso próximo estudo com um tema espetacular. Você não pode perder o próximo estudo também. Os próximos temas agora são sensacionais, né? Já deixo um spoiler para vocês, são sensacionais, vocês não podem perder. E no próximo estudo nós vamos falar o que acontece a uma pessoa depois da morte. As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. Em meio a ideias conflitantes, necessidade de obter uma resposta produtora de segurança. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Então, meus amigos, no próximo estudo, nós vamos estudar o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Será que ela fica vagando pelo mundo afora aí? Será que a alma dela fica vagando aí? Será que tem fantasmas dela? Nós vamos saber o que acontece com a pessoa depois que ela morre, que vai ser o tema do nosso estudo, do nosso próximo estudo, na próxima sexta-feira. Então eu encontro vocês lá, espero vocês lá no próximo estudo, é sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Deixe o seu comentário aí, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários. Deixe o seu like e compartilhe esse estudo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para que eles também aprendam mais da palavra de Deus, assim como nós estamos aprendendo também, tá bom? Fique com Deus, meus amigos, até o próximo estudo. Tchau, tchau.